abrir as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 15, verso de número 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Em outras traduções, podendo aconselhar-vos uns aos outros. Glórias ao nome do nosso Senhor. Irmãos, eu creio no potencial da escola bíblica para consolidar a cultura do discipulado em nossas congregações. Eu creio que toda escola bíblica dominical precisa ter uma visão muito forte em busca de se tornar mais discipuladora. Enquanto a missão nos define o que buscar, a visão nos dá o caminho de como buscar. Por exemplo, quando eu tenho Mateus capítulo 18, versículo 11, falando porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido, este é um versículo que pode muito bem representar a missão da igreja: buscar e salvar o que se havia perdido. Já a visão, ela nos traz algo mais prático, de como podemos buscar esses perdidos. E a visão da escola bíblica mais discipuladora, ela vem para cumprir com essa missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Uma visão que promova das nossas salas de aula pequenos grupos, onde se busca o ensino da palavra, qualidade na comunhão e o cuidado um dos outros. Uma visão que busca transformar nossas salas de escola bíblica em ambientes espirituais, onde se priorize o crescimento e a transformação espiritual dos nossos alunos, promovendo uma cultura de discipulado. Para isso, irmãos, nós, pela tarde, período da tarde, nós descrevemos o perfil do professor da escola bíblica, um professor discipulador. Um professor que está preocupado com o desafio da grande comissão de ensinar a obedecer. Um professor que está preocupado, como diz o nosso tema, discipulado intencional pelo pleno avivamento. Um professor que tem intencionalidade para influenciar pessoas. Um professor que reserva um tempo para a mentoria dos seus alunos, nem que seja, irmãos, 5, 10 minutos, em situação padrão, quando houver necessidade, estende-se por um momento maior, mas em situação padrão, às vezes, se o professor parar 5, 10 minutos com cada aluno ao final do trimestre, como foi demonstrado na ilustração demonstrativa que fizemos aqui à tarde, isso já vai dar um direcionamento para a vida do aluno. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, irmãos, passa pelas mãos e pelo planejamento e pelo desejo do pastor sênior, o pastor presidente da igreja. Assim como Jetro orientou Moisés, em capítulo 18, versículo 17 ao 22, que o pastor da igreja deve definir o caminho que a escola bíblica deve andar. O pastor da igreja deve definir a obra que os professores devem fazer. E a escolha de homens e mulheres que sejam capazes de desenvolver o papel de um professor discipulador e superintendente de congregações e de regiões. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E, além disso, nós destacamos a necessidade de um processo de formação de professores, que alcance aos professores, aos superintendentes e os dirigentes de congregação. Nós escrevemos esse livro com este objetivo, para que servisse de uma alternativa de formação, dentre outras que a igreja tem, mas um livro base que possa servir como alternativa de formação de discipuladores, de professores, para que se imprima no professor
o DNA do discipulado, como falado aqui há pouco tempo. E eu quero desenvolver, irmãos, em 4 pontos essa noite. 4 motivos pelo qual devemos empreender esforços na direção da implantação de uma escola bíblica mais discipuladora. O primeiro deles é que a escola bíblica discipuladora promoverá fortes mudanças na cultura do discipulado de toda a congregação. Nós temos vivido um tempo marcado pelo individualismo. As vidas nas cidades grandes, cada vez mais, é um corre-corre, e esse espírito que impera no mundo, cada um por si, cada um cuidando de si mesmo, cada vez mais os vizinhos não se cumprimentam, cada vez mais as relações de trabalho se objetivam apenas no trabalho, cada vez mais as pessoas notam menos as outras, se interagem menos com as outras, os relacionamentos são cada vez mais superficiais, pensar apenas em si mesmo, quando muito na própria família. Essa é a cultura do mundo, que infelizmente tem imperado também em nossas congregações. Eu cito um caso do livro do autor Welch, e ele fala o seguinte: certa vez, um homem compartilhou num pequeno grupo que o último ano fora o mais difícil de sua vida. Em resposta, ninguém disse palavra alguma. Ninguém jamais o procurou. Ninguém perguntou: por favor, fale mais a respeito, como você está agora? Como posso orar por você? Ninguém. Não causa surpresa que tal homem tenha guardado tudo para si mesmo pelos 10 anos seguintes. Com muita frequência, silenciamos diante dos problemas dos outros. Silenciar é o mesmo que virar as costas. Muitas vezes, nós temos pessoas que estão naufragando em sua fé, em nossos templos, em nossas salas de escola bíblica dominical, até pedem oração, e quando muito o que fazemos é dizer, nós iremos orar, mas não o buscamos mais para saber como você está, meu irmão, aquele processo. Vamos sentar, vamos conversar, eu quero te ajudar em alguma coisa, como que eu posso te ajudar? Não manifestamos interesse prático, nós temos um amor retórico que não se reverte na prática. De forma que a dracma perdida não gera mais preocupação. A 100ª ovelha não nos move mais. Nem mesmo o retorno do filho pródigo é mais comemorado. Quando um membro do corpo padece, os demais membros não padecem mais. Eu tenho uma foto, um desenho que eu peço para o amado lá do controle passar, do homem pescando, que eu mesmo desenhei essa foto no Paint, para passar uma representação da cultura atual que envolve nossas congregações. Esse homem, se você observar, ele está compenetrado em pescar o peixe no leito do rio. A emoção dele é a fisgada do peixe no anzol. Entretanto, o peixe que ele pega e entra no barco se debate, e de tanto se debater, alguns caem de volta no rio, e ele não está nem preocupado. Observe que tem peixe também que pula voluntariamente no barco, mas ele também não está preocupado, porque a emoção dele é sentir a emoção da fisgada. E quantas vezes, meus irmãos, nós vamos às ruas com a mensagem de amor, com a mensagem de salvação, com a mensagem de restauração, com a mensagem de que a gente valoriza aquelas vidas, dizendo que elas são importantes, que Jesus te ama, a igreja está de braços abertos, nós estamos te esperando, vamos para a igreja, e aquelas vidas são fisgadas. Mas, de repente, quando elas estão sentadas em nossos bancos, já estão inscritos nas salas de escola bíblica dominical, deixam de vir para a escola bíblica dominical, não há professor que ligue, não há aluno que visite, não há ninguém que faça menção, porque nós estamos focados na emoção da
fisgada do peixe na vara. E isso reflete a nossa cultura, em que há muita evangelização de rua, mas pouco esforço de cuidado, de integração. E nós temos na nossa igreja um grupo de irmãos que apenas são frequentadores, que vêm para a igreja, a exemplo da multidão que seguia Jesus, apenas são espectadores. Mas nós temos também uma parcela de membresia que estão envolvidos no trabalho do Senhor, estão envolvidos nos ensaios do departamento, estão envolvidos em reuniões ministeriais. Mas são irmãos que estão consumidos em muitas atividades, mas que muito pouco dessas atividades estão associadas ao ministério pessoal da palavra de Deus. Isso é uma característica cultural nossa, de forma que muitas pessoas têm ficado pelos caminhos. Muitos lares têm sido destruídos. Muitas pessoas têm voltado para a estrada de Emaús, desiludidos e cabisbaixos, sem compreender, sem a ficha cair, sem ter compreensão, precisando ser admoestados no ministério pessoal. Adultérios, prostituição, aborto, homossexualismo, corrupção, mentira, crimes, violência, depressão, distúrbios cada vez maiores têm aflorado em nossas membresias. E aí traz à tona, então, qual o projeto que Jesus, qual forma como Jesus desenhou, o que Jesus falou e projetou, de como nós deveríamos nos organizar, como deveria ser a nossa cultura. Será que esta cultura está de acordo com a doutrina bíblica? E eu faço menção que Jesus falou lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. E mais na frente, no capítulo 17, versículo 20 e 21 de João, Jesus orou não somente pelos seus discípulos, mas ele disse: eu não te oro somente por esses, mas eu oro por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então eu posso extrair desse texto que Jesus orou por esse tempo. Ele orou pelas pessoas que nesta geração, nesta data, nesta cidade, estão sentados nesses bancos, e ele orou pela sua vida desta forma: eu oro para que todos eles sejam perfeitos em unidade, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que também sejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Jesus definiu que esta seria a marca da igreja, a capacidade da igreja de amar uns aos outros, edificar uns aos outros, cuidar um dos outros. Esse é o projeto de Jesus. E a escola bíblica dominical se apresenta como uma opção, como uma oportunidade de nós implantarmos de forma sistemática e progressiva a cultura do discipulado em nossas congregações. Já disse o saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu Manual de Escola Bíblica, publicado pela CPAD, em 2014, na página 145, ele falou o seguinte: as Assembleias de Deus, sendo como é sabido o maior movimento pentecostal em todo o mundo, não tem explorado todo o terreno ou potencial da escola bíblica dominical, nem lançado mão de todos os seus recursos. O descuido nesta parte reflete diretamente nas crianças de hoje e nos jovens de amanhã. Eu acredito, irmãos, no potencial da estrutura que já existe, no potencial que a igreja, a Assembleia de Deus, contagiada com a cultura do discipulado, aproveitar a estrutura que já existe, a treliça está montada, o que se precisa é ter formação de videira, é ter formação de DNA no coração dos professores, é ter um pastor presidente que queira fazer. E eu acredito no potencial da estrutura da escola bíblica dominical, salas serem contagiadas. Daqui a pouco, departamentos da escola. Porque, eu não sei aqui, mas lá, em Alagoas, nós temos os departamentos na escola. Então, a escola tem umas 4 salas de adolescentes.
e um coordenador daquele departamento de adolescentes, que cuida das 4 salas, assim com os casais, assim com as senhoras, assim com as crianças. Então, nós temos o potencial de alcançar não somente as salas, mas isso ser expandido para os departamentos a partir do trabalho da escola bíblica dominical. Segundo motivo, primeiro motivo, o potencial de consolidarmos a cultura do discipulado através da escola bíblica dominical. O segundo motivo pelo qual devemos fazer essa revitalização em nossa escola bíblica é que uma escola bíblica discipuladora desenvolverá a descentralização da obra do ministério. Muitas pessoas em nosso meio acreditam que somente os pastores, somente os missionários que foram enviados ao campo missionário são responsáveis por aconselhar e admoestar uns aos outros. E não existe uma delegação clara quanto a isso na nossa igreja. Apesar das Escrituras, a exemplo do texto que li, que daqui a pouco eu vou fazer a sua exegese de forma mais detalhada, as Escrituras são claras quanto a isso. Mas não existe clareza de processo de distribuição, de responsabilidade, de atribuição de responsabilidade. Muitos professores realmente dão a aula, apenas transmitem suas aulas, porque assim foram desafiados, assim foram orientados, eles não foram envisionados para que cuide e apacente dos seus alunos. E, irmãos, o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo manifesta a sua confiança nesta descentralização do ministério, da obra do ministério, para toda a igreja de Romanos. Vejamos mais uma vez a exposição do texto bíblico. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. É certo, irmãos, que às vezes a gente pisa o pé na embreagem, com cuidado. Porque, às vezes, dentro do grupo que nós temos para trabalhar, o grupo de professores, nós reconhecemos que ali dentro ainda existe Judas Iscariotes. Mas eu destaco que nem a presença de Judas Iscariotes fez com que Jesus deixasse de descentralizar a obra do ministério, delegar funções, enviá-los, comissioná-los, empoderá-los, conferir poder sobre enfermidades, demônios. E existe um certo receio quando se fala em descentralizar na igreja. Existe um certo cuidado. E parte desse receio reflete o amor e o cuidado do pastor em relação à igreja. Reconheço que sim. Entretanto, nós precisamos ver que esse texto, dentre outros, mostra uma confiança na descentralização da obra do ministério. Eu estou certo, o apóstolo Paulo falava, que a igreja de Roma está cheio de toda bondade, podendo perfeitamente aconselhar-vos uns aos outros. Na carta de Efésios, Paulo disse que Deus deu pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem a obra do ministério. Então, o professor da escola bíblica dominical está posto ali, segundo Efésios, na frente dos seus alunos, com o objetivo de preparar aqueles alunos para que os alunos, não somente o professor, mas os próprios alunos desempenhem a obra do ministério. E o projeto de igreja que Paulo transparece no capítulo 4 de Efésios é que todo o corpo, pelo auxílio de todas as juntas, promove a edificação de si mesmo, o corpo como todo tem o desafio de edificar-se a si mesmo, um membro com o outro membro, com a regência dos dons ministeriais, como foi falado, Deus deu os pastores, mestres, doutores, evangelistas, para direcionar o crescimento da igreja. Aleluia. E, irmãos, não foi só a igreja de Roma que Paulo manifestou essa sua confiança. Eu faço menção aqui, na página 151 do meu livro, e diz assim: a igreja de Colossos, Paulo comissionou
que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus em salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão no coração. Aos Gálatas, ele ordenou que todas as pessoas espirituais que andam segundo o Espírito de Deus se dediquem da seguinte forma. Aos Gálatas ele não pediu somente aos obreiros, mas ele pediu aos espirituais. Veja como ele falou: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, levem as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ele falou isso aos Gálatas. Tessalonicenses, ele exortou assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 e 14. As mulheres experientes e maduras, ele advertiu, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santos, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra não seja blasfemada. Então, a clareza do processo de descentralização, o incentivo da descentralização, por parte do ministério do apóstolo Paulo, estava presente em todas as suas cartas apostólicas a todas as igrejas. Ele estava certo, tranquilo, que a igreja deveria sim se admoestar, que esse papel de aconselhamento, de admoestação, de edificação uns aos outros, ele não pode ficar preso no púlpito da igreja apenas. E a compreensão dessa descentralização ganha outros contornos quando a gente olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele escreve: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segundo Paulo, até mesmo as nossas tribulações, até mesmo as situações de dificuldade, como percas familiares, como situações em que não compreendemos no momento que estamos passando, de sofrimento, de perseguição, de calúnia, em momentos em que Deus permite que homens se levantem para nos destruir. Até mesmo situações como essas são uma escola, são um aprendizado forjado, em que Deus forja em nós uma dose de consolação, uma dose de crescimento espiritual, para que nós, à medida da consolação que nós recebêssemos, pudéssemos também consolar outras pessoas que venham passar por situações semelhantes. Então, o ministério pessoal da igreja, da membresia da igreja, Deus está forjando não somente a vida do pastor, mas Deus tem forjado a cada um de vós, por meio das vossas adversidades, para que vocês sejam levantados como instrumentos de Deus, para que a medida da consolação que Ele tem trazido às vossas vidas, possa ser usado como uma maneira de consolar outras pessoas. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. 4 razões para as quais devemos abraçar a escola bíblica mais discipuladora. Primeiro, consolidarmos a cultura do discipulado em nossas congregações. Segundo, termos uma maior clareza no processo de descentralização da obra do ministério. E terceiro, para que possamos potencializar a prática do ministério pessoal na palavra de Deus. Faço menção a uma divisão conceitual usada por Timothy Keller no seu livro Pregação, comunicando a fé na era do ceticismo, onde ele classifica diversos ministérios da palavra em 3 níveis. Ele classifica
o sermão como o primeiro nível do ministério da palavra. Ele classifica no terceiro nível o encorajamento e o aconselhamento pessoal e informal como o terceiro nível. E uma forma intermediária que pega um pouco de um e um pouco de outro é o ministério de estudo bíblico em grupos pequenos. De forma, irmãos, que temos que compreender e conceber a ideia que o ministério do ensino da palavra de Deus, ele não pode ser restringido apenas ao ensino do púlpito. O ensino de um professor atrás de uma prancheta para alunos sentados. Existe outro tipo de ministério pessoal da palavra de Deus, que a Bíblia afirma, e eu peço ao controlador lá que traga à tona a última imagem que eu separei para passar, para ler a citação do Peter Adam, que foi feito pelos autores Marshall e Payne, Colin Marshall e Tony Payne, do livro Trelice e Videira, e eles passam a seguinte citação: ainda que a pregação seja uma forma de ministério da palavra, muitas outras formas são refletidas na Bíblia e na vida da igreja cristã contemporânea. É importante entender claramente esse ponto, ou faremos a pregação carregar uma carga que ela não pode suportar. Isto é o fardo de fazer, o fardo de fazer tudo o que a Bíblia espera de toda forma de ministério da palavra. Então, se a gente espera, irmãos, que todas as atuações da palavra, que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que todas as escrituras são inspiradas por Deus, não somente para o ensino, mas também para a demonstração e correção pessoal, para o ministério pessoal. Ela é inspirada para o ensino, para a pregação pública, mas ela também é inspirada para o ministério pessoal. E se nós restringirmos a inspiração das Escrituras, retirarmos o ministério pessoal e depositarmos toda essa carga apenas no ensino público da palavra, nós estaremos colocando uma carga elevada. Por isso que muitas pessoas estão ficando pelo caminho. Outra referência que quero citar, do pastor puritano do século XVII, pastor inglês, Richard Baxter, Manual Pastoral de Discipulado. Veja como ele incentiva o ministério pessoal. Descobri por experiência própria que muitas pessoas ignorantes, ouvintes sem proveito, obtêm mais conhecimento e arrependimento em meia hora de conversa particular do que jamais conseguiria em 10 anos ouvindo sermões públicos. Eu sei que a pregação pública é o meio sobremodo excelente, pois falamos do Evangelho a muitas pessoas de uma só vez, mas geralmente será muito mais eficaz se pregarmos também de maneira privada a um pecador em particular. E, irmãos, faz parte da nossa cultura compreender e aceitar fracassos em meio à membresia, e a gente pensa, e às vezes a gente se defende dizendo, mas a pregação da palavra é assim mesmo, como tem a parábola do semeador. Alguns vão ficar mesmo pelo caminho, outros realmente vão cair em solos pedregosos, a gente tem que conviver com essas perdas. Outros realmente vão ser sufocados pelos espinhos. E alguns vão cair em terra boa, então vamos focar o trabalho aonde a semente está caindo em terra boa e vamos tocar para frente. Mas será que esta era o sentimento de Jesus, o sentimento do apóstolo Paulo? Será que Paulo pensa dessa forma quando ele disse lá, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós? Atos capítulo 20, versículo 31, Gálatas capítulo 4, 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O autor de Hebreus nos exorta que nenhum de nós está livre disso, até mesmo pastores que hoje estão ministrando a palavra de Deus. Todos nós temos um coração corruptível. E a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça-se pelo engano do pecado. O pecado ele é enganoso, o pecado produz laços, engodos, mentiras.
O pecado, como catarata, vai escurecendo e tornando turvas as nossas visões. E nós precisamos, é isso que também tem sido defendido, é o discipulado, inclusive, de pastores sobre pastores, porque nós precisamos de um ministério pessoal, é estar preconizado nas Escrituras. Os discípulos de Emaús foram recuperados pelo ministério pessoal de Jesus. Jesus foi até eles, e eles estavam como com as visões turvadas, mas Jesus precisou ir até eles, andar com eles, entrar na casa deles, comer com eles, e no momento que ele estava comendo com eles, foi aí que as suas visões foram esclarecidas, mas até lá Jesus abriu as Escrituras com eles, apresentou as Escrituras com eles. E o discípulo, nós não somos superiores ao nosso mestre, assim como o nosso mestre é, nós devemos seguir os seus passos. Aleluia! Assim como Deus enviou Jesus, Ele nos comissionou, nós precisamos desenvolver o ministério pessoal em busca dos que estão andando na estrada, no caminho de Emaús. Aleluia! E para entrar no nosso último tópico, já concluindo a nossa mensagem, nós vimos 3 razões para implementarmos uma escola bíblica mais discipuladora. Uma escola bíblica mais discipuladora consolidará a cultura do discipulado em nossas congregações, trará clareza na descentralização da obra do ministério e potencializará a prática do ministério pessoal. E, por fim, nós queremos trabalhar a ideia que a escola bíblica discipuladora transformará cada sala em um ambiente onde o crescimento espiritual será acelerado. Nós temos circunstâncias que aconteceram, se pudéssemos fazer uma retrospectiva na vida de cada um de nós poderemos identificar momentos em que o nosso crescimento foi acelerado. Lembro-me que quando eu tinha 16 anos e frequentava o Instituto Técnico Federal em Pernambuco, eu fui comissionado pelo atual líder do turno da manhã a assumir a gestão daquela importante obra para um jovem de 16 anos, e eu não me senti apto, mas assumi o desafio, a gestão do intervalo bíblico naquela escola, e aquele período foi um período que eu cresci consideravelmente, porque eu assumi um compromisso ministerial. Então, se nós formos olhar, irmãos, a gente tem experiências de crescimento espiritual, e um livro que eu quero fazer menção aqui, do Pense Laranja, do Regis Joiner, ele trabalha a expressão catalisadores do crescimento espiritual. Ele apresenta que a palavra, a pregação da palavra, ela é um catalisador do crescimento espiritual, mas ela não é apenas ela. Ele define que as disciplinas espirituais que nós levemos os alunos a praticar, se o professor tiver a influência deliberada, a intencionalidade de impulsionar os seus alunos para que eles vivam as disciplinas espirituais da leitura bíblica, da oração, do jejum, eles vão viver um ambiente de crescimento espiritual. O ministério pessoal, se o professor introduz aquele aluno na prática do exercício de algum ministério, passando responsabilidade, vamos visitar aquele jovem que não está vindo mais para a sala, vamos lá todo mundo junto, vamos fazer uma visita a um abrigo, vamos fazer uma tarde de evangelização, vamos se unir para ensaiar e cantar um hino, e conscientiza eles da responsabilidade, do envolvimento, do engajamento. Então, eles vão ter ali um ambiente de trabalho, um ambiente de serviço, e também um ambiente onde haja relacionamentos edificadores. Muitas vezes também Deus promove crescimentos em nossas vidas, através de tutores, de pessoas responsáveis que nos aconselham e nos admoestam. E Regis Joiner nos adverte, em seu livro Pense Laranja, da editora UDF, e ele fala o seguinte: pare e pense, se o discipulado for tanto uma questão de serviço ministerial, quanto é de estudo da palavra, e se ele indicar, na mesma medida, a presença de relacionamentos sólidos e amorosos e uma vida de oração. Quando a igreja afirma que não pode ou que não irá proporcionar um líder presente a cada criança, concluo que ela prefere exercer um ministério que ensina a verdade, mas que não oferece modelos capazes de discipular vidas.
Por mais que o professor ensine com a melhor metodologia possível a sua aula, por mais que ele estude por melhores comentaristas, melhores dicionários bíblicos, por mais instruída, mais teológica, mais rica seja a aula daquele professor, a metodologia de aula, a dinâmica que ele use, mas se o crescimento espiritual não vir apenas da apreensão da verdade, mas passar também por esses outros catalisadores espirituais. E quando a igreja não descentraliza e não coloca um líder mais próximo para direcionar e criar condições para que os alunos se desenvolvam e cresçam, até mesmo as crianças, a igreja está manifestando a preocupação apenas de ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E a igreja não está manifestando preocupação de ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus nos ordenou. Conceitos esses que trabalhei na nossa plenária da tarde. E, por isso, irmãos, nós temos vivido e temos presenciado na igreja de Alagoas um grande fosso que tem acontecido ali na faixa dos adolescentes, dos 14 aos 16, 18 anos, principalmente agora no período da pandemia, muitos relatos de adolescentes que não sentem mais necessidade de estar na igreja, de voltar à igreja. E aí fica a reflexão, onde estava o ministério pessoal para compreender as lutas, as incompreensões, as dúvidas, os receios, os espinhos que estavam sufocando aquela semente, as pedras que estavam deixando de fazer a semente entrar no coração? Onde está o ministério pessoal do ensino para o departamento também infantil, para que possa estar fazendo um processo de acompanhamento, de plantão pedagógico, conversando com os pais, enriquecendo aquele desenvolvimento daquelas crianças, porque elas ficam meio que fechadas, estão ali de corpo presente, mas às vezes aquilo tudo só vai aflorar como uma represa quando chega a adolescência. E por isso a igreja tem experimentado um grande fosso que muitos têm caído. Irmãos, por uma economia de tempo, nós iremos finalizar esta mensagem afirmando uma frase que está no nosso livro, página 152, página 153, do livro Formação do Discipulador, diante dos receios. Como eu disse, às vezes o pastor ele segura porque ele tem preocupação, porque não é todo professor que está hoje com a maturidade cristã ao ponto, como Paulo diz, vós que sois espirituais, que pode admoestar uns aos outros. Então, devido a esse receio e esse cuidado, eu escrevo lá e falo o seguinte: este ministério não pode estar restrito aos pastores, nem muito menos ao ministério de exposição pública da palavra. Se de alguma forma os líderes da igreja toscanejarem em consolidar, treinar e enviar os membros para o exercício da obra do ministério, estarão desperdiçando todo este potencial projetado por Deus em sua palavra. Isto é muito sério. A igreja sofrerá. Muitos cairão pelo caminho, e não há dúvida de que líderes centralizadores da obra do ministério serão chamados a prestar contas em sua administração. E não vai adiantar alegar: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes, e ajunta onde não espalhastes. E com medo de delegar poder para pessoas que pudessem causar divisão na igreja, eu resolvi não cumprir com o projeto da descentralização da obra do ministério e centralizei tudo em mim mesmo. Nós sabemos a resposta de Jesus para tal pensamento nesta parábola. Tudo isso precisa nascer no coração do pastor da igreja. Ele que tem que escrever a obra que o professor deve fazer. O professor precisa passar pelo processo de formação para adquirir o DNA e a cultura do discipulado. E o pastor da igreja precisa ter todo esse processo nas suas mãos, através da estratégia que Moisés deu a Jétro. Ele precisa nomear chefes de 50, de 100, de 1000, precisa ter superintendentes sobre professores em cada congregação, superintendentes em região, superintendentes a nível de cidade, com a cultura do discipulado, e que faça a obra que o pastor defina que os professores devem fazer. Se é para se reunir uma vez a cada 15 dias, extra classe,
ou uma vez a cada 1 mês, ou uma vez a cada 3 meses, o pastor da igreja vai estar dosando, vai estar de forma sistemática. Se é para começarmos com os novos convertidos, se é para começarmos com o departamento infantil, e deixarmos a faixa etária dos maiores um pouco mais para frente, vamos começar então de forma sistemática. O nosso pastor presidente tem muito cuidado quanto a isso. E ele nos exorta e nos ensina que a Igreja Assembleia de Deus, ela não é um barco que possa se virar a direção da vela e dar um giro de 90 graus. Não podemos fazer isso. A Igreja Assembleia de Deus é um transatlântico, que a mudança ela tem que ser pensada e idealizada e mudada grau a grau, de forma sistemática, progressiva, e isso pode ser que dure alguns anos, mas precisamos dar pontapé inicial. A treliça já está pronta. É preciso, às vezes, modificação de pessoas que sejam contagiados com a cultura do discipulado. E finalizamos, irmãos, destacando que nós escrevemos esse livro com a expectativa que ele sirva como um processo de formação para que nossos professores, nossos superintendentes e até mesmo dirigentes de congregação possam assumir a cultura do discipulado, que não é nenhuma inovação, é o resgate da doutrina bíblica para os nossos tempos. Que Deus abençoe a igreja, e aqui eu termino a minha exposição nessa noite. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.